Vê se você se identifica. Você definiu o objetivo de passar num concurso público, esse é o seu sonho. Você quer ali ter a tranquilidade de uma carreira pública, um bom salário, então foi uma decisão consciente. O passo seguinte, claro, é iniciar esse projeto para buscar a aprovação no concurso. Entre outras coisas, você compra o seu material, você se organiza e começa o verdadeiro desafio do concurseiro, que é sentar e conseguir estudar. Provavelmente acontece com você, acontecia comigo, em alguns momentos parece que qualquer coisa é mais fácil do que sentar para estudar, parece que tem uma força da natureza que repele a gente do local de estudo, é incrível. Em alguns momentos são imprevistos que acontecem, em alguns momentos a gente cria algum compromisso, alguma coisa para não estudar, e às vezes você senta no dia que você fala, não, tá disponível, vou estudar, e aí você senta da sede, aí você bebe água, senta da fome. Qualquer barulho, a formiguinha andando na parede tira a sua concentração. Você fala, cara, que loucura. Eu costumo brincar que qualquer coisa é mais fácil. Às vezes catar cocô do cachorro é mais fácil do que se manter sentado naquele lugar simplesmente estudando, que embora seja uma atividade que exige um pouco de você, não é o fim do mundo, mas parece ser o fim do mundo. E a primeira dica para você vencer a autossabotagem é: não dependa de vontade para estudar. Esse é um erro muito comum, as pessoas acreditam que vão ter a vontade, a disciplina necessária para todos os dias tomar a decisão e conseguir estudar. Não vai funcionar. Aliás, a pior desgraça que pode acontecer com um concurseiro é ele ter que todos os dias decidir se vai estudar ou não. Então isso não é sobre vontade, isso é sobre hábito. Eu vou te ajudar aqui a implementar o hábito, mas já tenha em mente, a gente acredita muitas vezes que as pessoas, esse cara é muito disciplinado, ele consegue, e tem estudo científico, inclusive está nesse livro aqui, ó, que é da escritora Wendy Wood, que chama-se Bons Hábitos, Maus Hábitos, e eles fazem vários estudos analisando pessoas que são mais disciplinadas, entre aspas, e que parecem ter um autocontrole maior, então conseguem manter uma consistência. O que foi verificado é que essas pessoas, na verdade, ao invés delas terem que decidir o que elas vão fazer diariamente, elas já têm essa decisão anterior e elas criam um sistema, um ambiente, uma maneira de organização da rotina que faz com que elas consigam se manter e que elas não tenham que tomar decisão. Então eu sempre dou esse exemplo. Você pega duas pessoas, por exemplo, dois homens de 30 anos, e aí você pega, os dois têm o objetivo de parar de trair as suas esposas. E um deles frequenta balada, consome álcool, está sempre envolvido com turma de solteiros, e o outro não sai. Ele praticamente fica sempre em casa, não tem esses hábitos noturnos. A verdade é que esse cara que está mais exposto, ele vai ter muito mais chances de trair. Então vai ser muito mais difícil. E o outro caso, né, essa outra pessoa que eu mencionei, esse outro cara que não tem esses hábitos, ele nem mesmo vai ter que decidir se vai trair ou não. Por quê? Porque simplesmente do jeito que está configurada a rotina dele, ele não vai precisar se preocupar, enquanto o outro vai ter que tomar várias decisões conscientes de falar, não, eu não vou fazer, ou seja, ele está tendo que depender de uma força de vontade a cada momento. E é isso que eu quero que você tenha em mente, não dependa da força de vontade a cada momento. Tome uma decisão e crie um sistema, uma organização na sua rotina que você não precise mais decidir a cada momento, porque como eu disse, é a pior desgraça que pode acontecer, é difícil. Todos os momentos você tiver que pensar, vou para o Netflix ou vou estudar? Vai dar errado. Uma hora você vai falhar e quanto mais exposto a esse tipo de situação, mais vezes você vai falhar. Outro ponto importante é você entender que em algumas áreas a gente tem uma força maior. Isso é comum também. Algumas pessoas têm uma força maior em algumas áreas. Eu, por exemplo, sempre, mesmo quando não era muito disciplinado como eu sou hoje, eu sempre tive facilidade de colocar na minha rotina a atividade física. Porque eu fui criado na rua, soltava pipa, andava de bicicleta, de skate, então parece que é natural para mim fazer atividade física, sempre foi. Então eu não preciso me preocupar muito com relação à atividade física. Por outro lado, na parte dos estudos, eu nunca gostei de estudar, não gostava de ler, fui reprovado na escola, então eu tinha uma dificuldade maior. Então, nesse ponto, se você é assim como eu e quer criar, né, esse hábito de estudar com frequência, conseguir vencer essa resistência, estudar todos os dias, você precisa se preocupar ainda mais. Então esse é o ponto, onde você é mais fraco, você tem que bloquear mais o ambiente e criar um sistema, né, um modelo, eu vou te explicar isso daqui a pouco, que você consiga manter sempre o estudo em dia, sem ter que se preocupar. Já que essa é uma área que você é mais fraco, era o meu caso, você tem que bloquear e deixar isso muito mais organizado para depender ainda menos de vontade. Segunda dica, em relação aos horários que você faz as atividades, presta atenção.
Hoje, a maioria das pessoas estudam online e eu me incluo nessa galera. Eu faço especialização em neurociência, faço online também. Qual que é o lance do online? Você pode estudar de dia, de manhã, você pode estudar à tarde, você pode estudar à noite, você pode estudar de madrugada e, principalmente, você pode não estudar. Porque não tem um horário definido, você pode estudar a qualquer horário. E nós temos muita dificuldade em ter essa flexibilidade. A gente acaba, para essa força da resistência, a gente acaba se sabotando muito mais. E a procrastinação, ela ganha força quando você não tem um horário definido. Então, embora você tenha essa flexibilidade, se você estuda online, eu quero que você tenha um horário fixo para estudar. Tem que ser uma rotina em que todos os dias você sabe o momento que é o momento de estudar. Não pode ser aquele quando liberar um tempo, assim que der eu vou estudar, não vai funcionar, confia em mim. Coloca sempre no mesmo horário. Isso é comprovado cientificamente, tá? Quando a gente deixa essa flexibilidade, a gente não cumpre. Inclusive, pessoas que têm rotinas já estabelecidas, por exemplo, rotina de trabalho, ela tem mais facilidade de encaixar uma rotina de estudo, por mais incrível que possa parecer, porque você pensa, ele tem menos horas, mas ele tem uma rotina estabelecida. Pessoas que não trabalham, às vezes têm uma rotina que cada dia é de um jeito, tem mais dificuldade de ter um período específico para o estudo. Então lembra, sempre no mesmo horário. Se eu quisesse te dar uma dica extra, eu faria sempre pelo menos alguma sessão de estudo no período da manhã. Já falei sobre isso aqui, no período da manhã, o seu cérebro tem quimicamente uma facilidade maior de implementar novos hábitos. Então você tem a liberação de alguns neurotransmissores no seu cérebro, como a dopamina, neuroadrenalina, a própria adrenalina, enfim, a acetilcolina. São vários neurotransmissores que estão favoráveis para o foco. Então se você coloca uma sessão no período da manhã, você vai ter mais facilidade. E além disso, as manhãs normalmente, tem estudo científico sobre isso, tem pesquisa sobre isso, na verdade, é que no período da manhã você tem sempre uma rotina mais estabelecida. Foi verificado num estudo que as pessoas normalmente comem a mesma coisa de manhã, na hora do almoço varia um pouco e na janta é onde mais varia. As pessoas comem qualquer coisa no período da noite, não há esse padrão. Normalmente a pessoa já está cansada, ela não se planejou, então no período da manhã você consegue se planejar. Então lembra, no mesmo horário, se conseguir colocar uma sessão de estudo de manhã, melhor ainda. Agora, se não consegue colocar uma sessão de estudo de manhã, estuda à noite, mas todos os dias no mesmo horário. Essa era a minha rotina. Em todos os concursos que eu fui aprovado, eu estudava à noite. Por quê? Porque era o horário que eu tinha. A gente faz o melhor nas condições que a gente tem. Terceira dica, aprenda a recompensar o processo. E eu vou te explicar, isso aqui é muito relevante. Deixa eu te explicar como funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele adora recompensa imediata. Ou seja, tudo que você faz uma atividade e já tem uma resposta, né? Uma resposta positiva, uma recompensa logo que imediato. Esse é o padrão do nosso cérebro, ele vai procurar esse tipo de atividade. Qual que é o problema do estudante em geral, principalmente do estudante para concurso? Você está mapeando um projeto que vai demorar 6 meses, 1 ano, quem sabe 2 anos para você ser aprovado. E para o nosso cérebro, essa não é uma recompensa válida. Algo que você vai fazer hoje, todos os dias, e só vai ter um resultado daqui 6 meses, daqui 1 ano, e pode ser até 3 meses, não importa. É muito distante. O nosso cérebro, lembra, ele quer a recompensa o mais próximo da atividade. Então, basicamente, ele quer fazer uma atividade e ele quer uma recompensa, que inclusive é o mecanismo principal que as mídias sociais utilizam, tá? Você vai lá, as mídias sociais são cada vez mais rápidas, você assiste um vídeo curto de 30 segundos e já dá risada naquele vídeo, eles compilam o principal da informação e isso vicia muito, porque com pouco tempo você já tem ali algo que vai ser uma recompensa. Então deixa eu te explicar como é que você vai fazer para vencer essa questão da recompensa. Seguinte, existe um modelo de recompensa que é uma recompensa que a gente fala intrínseca. Ela tem a ver com a atividade, ela não é uma recompensa posterior. É claro que passar no concurso vai te gerar alguma motivação, mas você sabe, você já está estudando para concurso há algum tempo, que no fim a gente nem se lembra disso. Você está no projeto, mas no dia a dia isso dá pouca motivação. Então como é que você vai fazer? Você precisa recompensar o processo. Ou seja, recompensar aquele estudo diário. Então, todos os dias você tem que se sentir bem pelo fato de ter estudado aquele dia.
E essa é a sua recompensa, você começa a se sentir bem, porque no fim das contas, é dia após dia que vai levar você à aprovação, não tem salto, né? A galera, né, os iludidos acham que vão conseguir fazer coisas extraordinárias em algumas semanas, não é assim que funciona na prática, mas dia após dia fazendo o que você tem que fazer, você vai conseguir vencer. Então, lembra de ter recompensas diárias. Então, após a sessão de estudo, você já tem que se sentir bem. Isso é um papel relevante, recompensar o processo. Muitas vezes eu venho gravar vídeo aqui e existe essa mesma força da resistência, tá? E eu não sei se o vídeo vai ser bom, se ele vai viralizar, se ele vai ter milhares de curtidas, mas eu me sinto bem por ter gravado o vídeo. Esse é o meu drive hoje, isso que é a minha motivação todos os dias, mais um dia, mais um vídeo que eu gravei. Eu estou escrevendo meu livro, né, O Concurseiro Sem Pedigree, e eu me recompenso simplesmente pelo fato de ter escrevido, às vezes eu escrevi 1 hora e meia, enfim, eu me recompenso por isso. Eu ainda não consigo, eu não tenho a visão do todo ainda. Não adianta eu falar, eu vou ter um livro publicado, é legal, mas no dia a dia não é isso, é sobre recompensar cada dia e cada esforço diário que você faz. Antes de falar a quarta dica, claro, eu vim lembrar você que não curtiu ainda e que não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal Matheus Andrade, sempre vai ter algum conteúdo que de alguma maneira vai virar uma chavinha, então vale a pena, já clica aqui no curtir e já se inscreve no canal. A quarta dica é talvez a dica mais importante desse vídeo, tem a ver um pouco ainda com a primeira dica, e é sobre modular o ambiente ou contexto em que você está. Seguinte, toda atividade que você for fazer, que tiver muitas etapas, ela vai criar, e for difícil principalmente, ela vai criar um pouco de fricção no seu sistema límbico. Você não precisa entender isso tecnicamente, você só precisa entender que é aquela atividade que vai ser mais penosa, que vai dar mais trabalho, como é o caso de estudar. Existem várias atividades com esse perfil também, para alguns treinar, né? Como eu disse no meu caso, treinar era tranquilo, mas para algumas pessoas ela fala, cara, qualquer coisa menos treinar. Não era o meu caso, mas eu sei de muitas pessoas que são assim. Mas o fato é que quando esse tipo de atividade é assim, você precisa criar um contexto em que seja muito mais fácil fazer o que você tem que fazer do que não fazer. Por exemplo, se você quer, na sua sessão de estudo, você quer parar de pegar o celular, a recomendação é simples. Desliga o celular, coloca ele dentro de uma sacola, fecha num zíper, né, uma bag, e coloca dentro do seu armário. Guarda o celular dentro do armário. Ou seja, durante a sessão de estudo, se você sentir vontade ou se você se distrair, talvez você não saiba, né, mas a pesquisadora Wendy Wood, ela fala, 43% do nosso comportamento ele é inconsciente. Dos nossos hábitos são inconscientes. Então você pega o celular sem nem mesmo pensar em pegar o celular. É uma coisa automática. Quando você vê, você já desbloqueou o celular. Então esse tipo de comportamento você consegue blindar trabalhando o ambiente. Então guardando o celular não tem como. Na hora que você sentir vontade de pegar o celular, ele não está próximo. Então esse é uma pequena dica, mas que realmente tem muita força. Porque como eu disse, essas plataformas de entretenimento, elas são criadas para viciar você. Esse é o papel deles. Inclusive essa indústria do entretenimento é a indústria mais perversa que existe hoje. É mais perversa do que a do cigarro. Eu vi esses dias um estudo falando, né? As fábricas, né? A indústria do tabagismo queria o seu pulmão. O Google e o Facebook querem até a sua alma. E você sabe do que eu tô falando, você não consegue comer sem usar o celular, você vai no banheiro, você vai tomar banho, você dirige no celular, então tudo toma a sua atenção. Por quê? Porque eles criaram mecanismos que ficou fácil mexer, ficou fácil entrar nos aplicativos, tudo é muito intuitivo, justamente para tirar as barreiras de entrada, esse é um processo, e além disso tem muita recompensa. Então você vai jogar um joguinho, você vai entrar, você entra lá no seu Instagram, você posta uma foto, você vai ver o que a pessoa comentou, gera uma liberação de dopamina. Então é uma máquina de viciar, então você precisa ser bastante intencional e bastante severo com esse tipo de coisa. O celular, por exemplo, você colocar bem longe, mas isso vale, quando eu falo modular o ambiente, para várias coisas. Se você se distrai com a TV, com o Netflix, cara, faz sentido você parar de assinar. Desinstala o aplicativo, a gente precisa ser intencional, senão você não consegue brigar, é muito mais forte. Os caras estão lá diariamente pensando uma forma de fazer você se viciar. Inclusive, na indústria da internet, né, na internet e nas drogas, você é considerado usuário. É a mesma palavra, né, que nas drogas o cara é usuário de drogas, na internet você é usuário. Eles lidam da mesma forma, eles vão fazer de tudo para viciar. Por exemplo, Netflix. Você assiste uma série, para começar outra, você não precisa apertar nada, ela começa automático.
O que eles estão fazendo? Simplificando o processo para você não sair, para você que não ter que tomar uma decisão consciente. Eles estão tirando essa parte consciente. Não depende de vontade, ele vai começar automaticamente. Percebe a relevância disso para você? Então você precisa ser enérgico e às vezes até meio maluco, sair de um monte de grupo de WhatsApp, desinstalar aplicativo, parar de pagar algumas coisas, enfim, tudo no nosso papel, né, para a gente conseguir criar esse hábito de estudar, a gente vai ter que modular o ambiente, então várias coisas. Quando eu estudava, eu estudei uma época no computador e depois uma época, depois que eu já tinha sido aprovado e tive uma graninha, eu comprei o tablet. E o meu tablet eu não conectava na internet. Porque é sem ver, é inconsciente, lembra? 43%, quase a metade do seu comportamento é inconsciente. É simplesmente um hábito, né? Um atalho mental. O seu cérebro faz sem nem você perceber. E aí eu clicava no navegador, na hora que eu clicava não abria a página. Eu falava, nossa, tá sem internet, eu deixei sem internet para eu não entrar. Se eu não tivesse a internet, eu teria clicado e provavelmente estaria navegando e pararia de estudar. Então, seja rígido em relação a isso. Outra coisa, facilita o início dos estudos. Essa é uma dica muito prática. O que você vai fazer? Você vai deixar a sua mesa de estudo preparada para o próximo dia. Quando você está cansado no final do dia, ao invés de você estudar e brigando ali, às vezes não está com concentração nenhuma, para e organiza as próximas sessões de estudo. Para você ver como eu faço isso na prática, esse aqui é um livro que eu estou estudando, né, de neurociência. Aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas está com uma régua na página que eu tenho que ler. Você fala, Matheus, mas isso aqui é bobo. Cara, é bobo não. Eu não vou precisar ir no índice, eu já sei a página que eu vou ter que abrir. Isso aqui tira uma barreira de entrada que eu teria que pesquisar. Inclusive o que eu estou lendo aqui é sobre memorização. Vou fazer um vídeo para quem é da minha mentoria, né, da Neurocaipirinha, que é uma metodologia avançada que a gente tem sobre criação de hábitos, procrastinação. Vou até deixar o link aqui depois para quem quiser saber um pouco mais. A gente vai lançar para o público externo, hoje estava restrito aos alunos, né, depois vocês vão poder saber. Lá eu trabalho os aspectos de neurociência aplicados a estudantes de concurso público. Tudo que tem de mais moderno na neurociência atual para você implementar. Então eu falo sobre concentração, como conciliar os estudos, formação de hábitos, enfim, lá é tudo mais detalhado. O link depois eu vou colocar aqui para você saber um pouco mais. Mas eu só estou te falando isso porque realmente é algo que eu vivo. A gente precisa criar esses mecanismos para ingressar numa sessão de estudo de uma forma muito mais fácil. Não pode ser uma coisa que você vai ter muitos passos. Porque toda atividade que demanda muitos passos, ela cria mais atrito. Putz, vai dar trabalho para fazer. Não pode. O estudo tem que ser o mais fácil possível. Então deixa a sua próxima sessão de estudo já organizada para você fazer. Então essas foram as 4 dicas para você vencer a autossabotagem. Eu vou deixar aqui do lado no card um vídeo que eu acho que vai ser bem interessante, tem a ver com esse assunto. Então depois clica aqui e assiste.